O objetivo desse vídeo é mostrar uma metodologia de gerência de projeto para linguagens de quarta geração, que combina técnicas de metodologias ágeis com as características de produtividade das ferramentas case de desenvolvimento. Denomina-se linguagem de quarta geração aquela capaz de gerar sistemas completos em linguagens de terceira geração. Há uma vasta gama de linguagens de terceira geração para o desenvolvimento de sistemas no mercado, como Visual Basic, o C#, .NET, Java e COBOL. Podemos citar como exemplo o Enterprise Application Environment da Unisys, ou EAE, que através de um reduzido conjunto de comandos para a criação de lógicas e desenhadores unificados de telas e bancos de dados, é capaz de gerar rapidamente sistemas completos em linguagens de terceira geração, como .NET para o ambiente Windows ou COBOL para o ambiente MCP da Unisys. Mas provavelmente, um dos fatores que mais diminuem a produtividade dessas linguagens de quarta geração é a utilização de metodologias de gerência e desenvolvimento destinadas às linguagens de terceira geração, pois não levam em consideração as características específicas das ferramentas Case e L4G, que dispensam grande parte das fases e dos diagramas necessários para as linguagens de terceira geração. O Ágil 4GL fornece um guia para o desenvolvimento de sistemas de informação usando a ferramenta de desenvolvimento EAE. Ele delineia um ciclo iterativo e evolutivo de desenvolvimento, contendo processos e tarefas que são executadas durante o ciclo de vida do sistema EAE. Devido à capacidade do EAE de produzir entregáveis rapidamente, é possível eliminar muitas das tarefas detalhadas do projeto e do desenvolvimento técnico, característicos das metodologias tradicionais e necessárias à produção do software fundamentado em L3G, sendo o ciclo de vida resultante concluído com maior eficiência. O Ágil 4GL possui uma base empírica, utilizando a experiência de muitas pessoas ao redor do mundo envolvidas no desenvolvimento e gerenciamento de projetos de sistemas de informação EAE. É a experiência delas que se reflete nesse trabalho, uma experiência que levou a um aprimoramento da metodologia e das técnicas, passando de um ciclo de vida de desenvolvimento convencional ao ciclo de vida aqui descrito. O Ágil 4GL leva os implementadores rapidamente de um modelo de negócios a um sistema informatizado. A organização é representada em alto nível, descrita através de diagramas de hierarquia funcional, no caso Business Segment, que se transforma em Functional Areas, que se transforma em Activities, a descrição das regras praticadas em cada nível dessa hierarquia. O modelo hierárquico deve ser continuamente evoluído para produzir um diagrama representativo do sistema a ser implementado, denominado modelo de specs. Esse modelo também passa por sucessivos refinamentos de seus elementos e relacionamentos. Esse processo é extremamente permeável a mudanças, o que define o slogan do EAE: sistemas sempre prontos e nunca finalizados. A abordagem Ágil 4GL defende a evolução dos sistemas de informação segundo um processo iterativo e evolutivo natural. Para melhor entender o Ágil 4GL, vamos rever as principais características dos métodos tradicionais. O problema principal do desenvolvimento tradicional é a distância entre o sistema automatizado e a função do negócio, já que esta muda com o tempo, especialmente quando existe uma quantidade de tempo significativa envolvida no esforço de desenvolvimento. É necessário adquirir total conhecimento sobre as áreas de investigação antes de iniciar o desenvolvimento. Isso gera um problema, essa diferença entre a função do negócio e o sistema automatizado quando este é entregue. E as causas? Primeiro, que o negócio muda com o tempo. Posteriormente, baixa produtividade dos métodos e ferramentas de desenvolvimento tradicionais. Considere que existe uma função de negócio específica sobre a investigação. Na medida em que essa investigação prossegue, as atividades de função do negócio continuam a mudar. Nos ciclos de vida do desenvolvimento de software tradicional, a meta é adquirir total conhecimento sobre a área de investigação antes do desenvolvimento de um sistema automatizado.
Esta é uma outra forma de visualizar o processo de desenvolvimento tradicional, baseado em processos de engenharia da produção. O cliente tem uma ideia ou uma necessidade para a criação de um produto. Essa ideia, então, é feita uma análise em cima dela para se entender o que é preciso fazer. Em seguida, a gente pensa como fazer e, finalmente, a gente faz. Após fazer, a gente verifica o que é feito para ver se o produto atende àquela ideia e necessidade inicialmente proposta. Adaptando esse processo da engenharia de produção, foi criado um modelo para a engenharia de software, que resultou na base das metodologias ditas tradicionais. Pode-se observar que as ideias e necessidades se transformaram no nome requisitos, o entender o que fazer é a análise dos requisitos, como fazer é o desenho ou design, fazer é a construção de um aplicativo ou de um sistema. Em cada uma dessas etapas pode haver um erro e então existe um teste para cada uma dessas etapas, ou seja, após a construção é feito um teste unitário para ver se aquilo que foi construído está de acordo com o desenho. Após a análise e antes do desenho é feito o que se chama de teste de integração do sistema, para ver se o que está desenhado atende o que foi observado no requisito. Finalmente tem o teste de aceitação, antes de entregar o produto. O modelo Waterfall em cascata é um desses modelos tradicionais, em que cada etapa só se inicia após a anterior. Então é feito o levantamento dos requisitos, depois que todos os requisitos são levantados é feita a análise, o desenho, a construção, teste e finalmente a entrega. Esse é o modelo do processo tradicional. Ele requer a utilização de inúmeros perfis de profissionais para o desenvolvimento de um sistema ou de um aplicativo. Inicialmente é preciso entender, e quem faz essa etapa é o analista de negócios, responsável por interagir com o usuário e tentar entender suas necessidades de informação. Ele deve criar uma especificação detalhando os requisitos do negócio solicitados. A etapa do como fazer é realizada pelo analista de sistemas, que parte dessa especificação do analista de negócios, que são os requisitos do negócio, e os transforma em requisitos de sistema, ou seja, propõe a solução sistêmica ou uma solução sistêmica para os problemas apresentados. Ele também deve criar uma especificação detalhada de requisitos funcionais e não funcionais, um outro modelo. A execução, ou a entrega, ou fazer, se baseia nos requisitos do sistema. As pessoas envolvidas são os analistas de bancos de dados, ou DBAs, que irão desenhar e criar os bancos de dados. Os programadores irão codificar os seus programas baseados nos requisitos do sistema. E os web designers irão desenhar suas páginas gráficas. Todos devem descrever o passo a passo de seus processos, criando diversos tipos de documentação técnica. A imagem dramatiza alguns dos problemas que resultam do forte controle sobre o escopo, prazo e custo da tentativa de forçar o usuário a solicitar tudo o que deseja no início do projeto e da exigência de estimativas exatas como compromisso da equipe de desenvolvimento. Isso gera um ciclo vicioso. O projeto demora e custa mais do que o planejado e entrega menos e pior do que o esperado. Vamos ver alguns aspectos relacionados às linguagens de quarta geração. O EAE é uma ferramenta case integrada, ou eCase, que permite o desenvolvimento colaborativo. O implementador EAE ideal é aquele capaz de entender o negócio e representar a solução utilizando o modelo de specs do EAE. Ele próprio poderá criar as telas, caractere e tabelas do banco de dados e modernizá-las em páginas gráficas que possam ser acessadas da web. O implementador EAE trabalha com foco na solução, ou seja, qual o fluxo de eventos ideal para atender uma determinada necessidade do usuário. O modelo de specs, que retrata isso, permite o desenho dessa solução e prescinde de outros modelos necessários a outras linguagens e metodologias. O EAE também possui um dicionário de dados integrado que facilita a padronização, melhora a documentação e possibilita análise de impacto em caso de mudanças. Sua utilização é opcional,
mas a opção para tornar obrigatória a existência de um dado pré-cadastrado no dicionário antes que possa ser utilizado nas telas e bancos de dados, ou o uso do atributo same-as, que permite a um dado herdar os atributos de um outro. As características estão descritas na tela. Ciclos curtos de desenvolvimento evolucionário, pode ser instalado antes de estar completo, intenso envolvimento do usuário, desenvolve apenas o que é necessário naquele momento, é fácil de modificar e entregar novamente ao usuário, modificar ou melhorar ao invés de começar do zero. Compreensão de uma necessidade é um processo gradual, melhor atingido através de exemplos. Usuários não podem especificar de forma precisa até que vejam e usem o sistema, por isso é importante a construção de protótipos. Continuando, em geral, as linguagens de quarta geração que têm um case, elas são uma ferramenta única, indicada para todo o desenvolvimento de um sistema em todas as suas fases. O desenvolvimento colaborativo é propiciado por essa ferramenta. Um implementador L4G equivale a um analista de negócios, um analista de sistemas, um programador, um web designer e um DBA. Ele tem a possibilidade de criar um sistema completo. O foco na solução. Qual o fluxo de eventos para atender uma necessidade? Isso gera um desenho, que na verdade são vários modelos num só, permitindo substituir a WBS, diagrama de sequência, diagrama de classes, siteograma, etc. Facilita a padronização, melhora a documentação e possibilita análise de impacto em caso de mudanças. Há uma opção para obrigar sua utilização, no caso do dicionário de dados, como eu já falei, para obrigar a sua utilização. O EAE possui um editor integrado específico para a codificação de sua linguagem de alto nível, o LDL, oferecendo funcionalidades que aumentam a produtividade dos implementadores. O EAE possibilita a herança de lógicas, que seriam os métodos, e pedaços de tela, com o uso de lógicas globais inseríveis, que são mais rápidas, ou as performáveis, que têm um menor tamanho. Há ainda, conforme já citado, a possibilidade de herança dos atributos de dados oferecida pelo dicionário do EAE, além do atributo same-as. O LDL permite a criação de soluções com o uso de comandos poderosos semelhantes a palavras em inglês. O programador não precisa se preocupar em sua codificação com o ambiente operacional onde o sistema será implantado, apenas no negócio. O implementador cria o sistema pensando no negócio e deixa por conta do builder do EAE a responsabilidade, digamos assim, por gerar corretamente os códigos-fontes, os arquivos de configuração necessários para o ambiente escolhido para o deploy, que pode ser no Windows ou no MCP do ambiente ClearPath da Unix. Sempre que o implementador altera o spec, o EAE analisa se houve impacto nos demais elementos relacionados àquele spec, marcando-os automaticamente como mid-compile. Por isso, o EAE nunca gera um sistema inconsistente. E a consistência do sistema é algo automático, produzido pela ferramenta. EAE permite a utilização integrada do Version Control, aplicativo de controle de versão, para garantir a correta gerência de configuração do sistema. Outras características: o Developer Test do EAE, além de permitir o debug do LDL codificado, permite ainda realizar a prototipação evolutiva, extremamente útil para a análise exploratória dos requisitos do negócio, sobretudo quando estes não estão muito bem definidos. O Developer Test facilita a elicitação dos requisitos, evita código descartável e possibilita a participação conjunta dos usuários, o que permite criar um sistema o mais próximo possível do solicitado. Um mesmo sistema criado em EAE pode ser implantado em inúmeros sistemas operacionais, como Windows, Unisys, MCP, OS 2200. Pode gerar vários bancos de dados, como DMS2 ou Oracle, e pode gerar o código-fonte em linguagens como COBOL 85 no mainframe, Microfox COBOL 85 para Windows e .NET e Java. O implementador aumenta sua produtividade ao se valer das diversas funcionalidades disponibilizadas pelo EAE.
O EAE gera funções cadastrais básicas como inclusão, exclusão, alteração, provê uma validação automática das chaves primárias quando você cria um campo de mesmo nome que outro em telas diferentes, realiza validação de consistência com base em atributos de campo, como numéricos em campos alfa ou vice-versa, campos de data, comandos que facilitam o manuseio de texto, datas, funções estatísticas, etc. Ou seja, codifica-se menos, gerando-se mais funcionalidades. Isso se traduz em maior produtividade, menos erros e mais qualidade. Um dos principais fatores de produtividade do EAE é a possibilidade de obter, a partir de uma única especificação, no caso um desenho no Painter, as interfaces dos usuários, que seriam as telas, e a construção automática do banco de dados, observando o uso do atributo usage de cada campo, que permite estabelecer se o mesmo será criado apenas na tela, no caso o usage input, apenas no banco de dados, que seria o usage output, ou criado tanto na tela como no banco de dados, usage I/O. Ao final da construção do modelo de specs, o EAE calcula os pontos de função daquele módulo, entregando uma medida de dimensão, ou seja, o tamanho do sistema. O Ágil 4GL defende fortemente o desenvolvimento de sistemas EAE por pequenas equipes de desenvolvimento formadas por 2 analistas em média por atividade de sistema e por um usuário daquela atividade a ser implementada. Esta equipe de implementadores, denominação usada em todo o manual, trabalhará colaborativamente durante todo o ciclo de desenvolvimento para desenvolver um sistema que se adeque com exatidão às necessidades da comunidade usuária. O envolvimento do usuário do início ao fim apresenta vários resultados altamente satisfatórios, como a menor necessidade de documentação e de formalidades entre as fases, comunicação ampliada com relação às funcionalidades, senso de paternidade do sistema entre a comunidade usuária, eles se sentem donos do sistema e possibilita a validação constante do que está sendo desenvolvido. Uma necessidade do usuário é analisada, tem sua solução desenhada, sua lógica codificada, enquanto que o outro implementador pode estar levantando outros requisitos e iniciando o desenvolvimento de outros specs em paralelo ou realizando testes em dupla. O EAE também possibilita o trabalho segmentado, com as seguintes responsabilidades para cada grupo de implementadores: registrar os requisitos de negócio até o nível das atividades, criar um modelo de specs, que é o detalhamento das atividades até definir o fluxo de eventos, especificar os campos que compõem as telas de cada spec, colocar os campos no layout padrão das telas, desenhar os frames dos reportes, codificar as lógicas, verificar a codificação, manter o dicionário de dados e garantir a normalização e racionalização do banco de dados. O EAE garante a consistência do sistema. O trabalho de criar o desenho das telas e as tabelas dos bancos de dados é única. O trabalho de verificação é facilitado, pois grande parte das funcionalidades são disponibilizadas pela própria ferramenta. Como seria então o processo ideal de gerência e desenvolvimento? O ciclo de vida incremental prevê a segmentação do projeto em módulos que possam ser desenvolvidos em paralelo. O EAE poderia se beneficiar desse modelo. O ciclo de vida evolutivo prevê que, mesmo dentro de cada módulo, o sistema pode ser construído gradativamente, dentro de certos critérios, criando versões preliminares que são validadas pelos usuários no decorrer do processo, garantindo a entrega de um produto adequado e sem surpresas. Os métodos ágeis buscam o mesmo que o EAE: alta produtividade e sistema adequado à necessidade do usuário. Então, com base num ambiente colaborativo, onde a equipe trabalha muito próxima, a documentação é suficiente apenas para suportar aquele desenvolvimento ou aquela interação, há um feedback com o usuário frequente, adaptação e aprendizado da própria equipe nas regras de negócio. Também um ciclo de vida interativo, com plano de liberação com ciclos rápidos de 2 a 4 semanas para cada módulo. Cada iteração gera funcionalidades completas e testadas potencialmente entregáveis. O desenvolvimento é orientado às funcionalidades, a função completa com valor para o usuário, e essa é a definição de uma função completa, é aquela que o usuário vê algum valor, e desenvolvidas rapidamente, depois podem ser adaptadas ou melhoradas. Por fim, a priorização por visão e valor para o cliente.
Os requisitos mudam à medida que se aprende, e a resposta à mudança é fundamental para o sucesso. O Ágil 4GL combina elementos desses 3 modelos de gerência e desenvolvimento para extrair o que o EAE tem de melhor. A partir de uma necessidade do usuário, o implementador EAE, com boa experiência em análise de negócios, realiza uma decomposição funcional, que será explicado no exemplo a seguir. O objetivo é contextualizar o ambiente do negócio para garantir a compreensão do que está sendo demandado e facilitar o desenho de uma solução. Essa solução, que é o modelo de specs, na verdade é um fluxo de elementos. São eventos, componentes, que são os cadastros, relatórios, que são os reports. Eles são desenhados dentro de um modelo de spec do EAE. Deve-se incluir os elementos e como eles se relacionam. Se há uma navegação de um para o outro, se um atualiza o outro, se um gera um registro dentro do outro, etc. Nesse momento não é necessário detalhar os elementos, apenas correlacioná-los. Nessa abordagem, a partir das necessidades e ideias do usuário, é concebida uma solução através da construção desse modelo de specs no EAE. Não é preciso também detalhar além dos nomes dos specs nesse primeiro momento, mas com esse desenho o EAE já é capaz de produzir um relatório de pontos de função preliminar, possibilitando o planejamento inicial de esforços e prazos. Com base no modelo de specs, pode-se criar uma fila priorizada, onde os elementos de maior risco, os mais críticos, ou os escolhidos pelos próprios usuários com base no valor que aquilo lhes confere, estes deverão ser desenvolvidos primeiro. Esse desenvolvimento ocorre através da prototipação evolutiva, onde cada validação do usuário poderá produzir ciclos adicionais para incorporar novos requisitos, ou o aceite dos entregáveis para incrementar o sistema. Então, a cada rodada de um desenvolvimento, aquilo é verificado junto ao usuário, se estiver errado, gera-se uma nova iteração até que o produto seja aceito. E aí o produto final, o sistema, recebe aquele novo módulo, que a gente chama de incremento de produto.